Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de equação do segundo grau, né? Nós já vimos que a equação do segundo grau, ela é escrita dessa maneira aqui. Ax² mais bx mais c. Na nossa primeira aula, nós vimos como identificar os coeficientes a, b e c. Que o a está junto com x², b está junto com x e o c é termo independente. Quando eu tenho a, b e c, equação completa. Quando eu não tenho ou B ou C, é incompleta. Agora, nós vamos começar a aprender a resolver a equação incompleta. Vamos começar pelas incompletas. Vamos começar por esse exemplo aqui, ó. A equação ax² mais c. É quando B é igual a zero. Eu tenho o termo A e tenho o termo C. Vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele faz o seguinte, ó. X² menos 25 é igual a zero. Observem que o 25 ele está aqui como negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade como positivo. Então, vai ficar x² é igual a 25. Aqui, ó, o x² está em forma de potência. A operação inversa da potência é a raiz. Então, vou passar para o outro lado da igualdade em formato de raiz. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 25. Por que mais ou menos? Como é a equação de segundo grau, grau 2, eu vou ter duas soluções, tá? Então, quem é a raiz de 25? 5. Então, x ele vai ser mais ou menos 5. O x, pessoal, ele vai poder ser 5 positivo ou vai poder ser 5 negativo. Se eu pegar a equação aqui e substituir, ó, 5 positivo, 5², 25, menos 25, 0. E se eu colocar o negativo no lugar do x? Menos 5², 25, menos 25, 0. Então, quais são as raízes dessa equação? 5 positivo e o 5 negativo. Vamos ver um outro exemplo. O outro exemplo está aqui, ó. 2x² menos 18 igual a 0. O 18 está desse lado aqui, ó, da igualdade como negativo. Passa para o outro lado, positivo. Então, vai ficar 2x² é igual a 18. Observe quando 2 está juntinho aqui do x, ó, 2x², esse 2 ele está multiplicando o x². Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele passa esse 2 para o outro lado da igualdade aqui, ó. Tá vendo que ele estava aqui juntinho com 2, vai vir aqui para baixo, ó. Ele em formato de fração, porque fração é a mesma coisa que divisão. Ele estava aqui multiplicando, passou para o lado de cá da igualdade em formato de fração. Então, quanto que é 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 dá 9. Então, x² é igual a 9. Então, ó, aqui está a forma de potência, vai passar para o outro lado como raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, x ele vai ser igual a 3 positivo, ou x também pode ser o 3 negativo. Então, lembre-se que a equação do segundo grau tem sempre duas soluções. Vamos ver agora aqui o outro exemplo. O próximo exemplo fala o seguinte, ó. 7x² menos 14 igual a 0. O 14 está aqui, ó, negativo, pessoal. Ó, desculpa. O 14 está aqui negativo. Ele vai passar para o outro lado como que? Positivo. Então, vai ficar 7x² é igual a 14. Ó, ele estava aqui negativo, veio para o outro lado como positivo. O 7, ele estava aqui multiplicando x, passa para o outro lado, formato de divisão, então formato de fração. Então, vai ficar 7² é igual a 14 dividido por 7. Quanto que é 14 dividido por 7? 2. Então, x² vai ser igual a 2. Tá em formato aqui, ó, de potência. Passa para o outro lado como raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não tem raiz quadrada exata.
Então, quais vão ser as soluções? O x vai ser igual a mais raiz de 2 positivo, ou x vai ser menos raiz de 2. Tá vendo? Vai deixar dentro da raiz, porque não tem raiz exata. Então, esse aqui foi o primeiro caso, quando b é igual a 0. Vamos ver o próximo caso. O próximo caso é quando c é igual a 0. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o termo a e tenho o termo b. Agora, eu não vou ter o c. O c vai ser igual a 0. Coloquei primeiro aqui uma propriedade para vocês. Para que um produto seja nulo, é preciso que um dos fatores seja 0. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 5 igual a 0. Quem é, pessoal, x ao quadrado? X ao quadrado. Como é que eu posso reescrever o x ao quadrado? Vou colocar aqui para escrever para vocês, ó. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Não é isso? Então, você vai ver o fator que eu tenho aqui comum nesses dois termos, tá? Quem que eu tenho de comum aqui nesses dois termos, ó? Eu tenho aqui, ó, o x e tenho aqui também o x. Então, o termo que é comum, ó, eu vou colocar aqui em evidência. Eu vou colocar ele na frente do meu parêntese. Quando eu tiro esse x aqui, vai sobrar aqui quem, ó? Se eu tirar esse x aqui, vai sobrar quem? Vai sobrar esse meu x. Então, vai colocar aqui dentro do parênteses, ó, x. E eu coloquei esse outro x em evidência. Então, sobrou quem? Menos 5. Então, ficou x, abre parênteses, x menos 5. O que está fora do parênteses, eu vou igualar a 0. Ó. X é igual a 0. E o que está dentro do parênteses, eu também vou igualar a 0. Ó. X menos 5 igual a 0, que está dentro do parênteses. Então, x é igual a 5 positivo. Então, quem vão ser as soluções? Vai ser x igual a 0 e x igual a mais 5. Ou x é mais 5. Observe que isso aqui é um produto. Então, se um dos produtos é 0, né, pela propriedade lá, o resultado é 0. Então, quem são as raízes dessa equação? 0 e mais 5. Vamos ver outro exemplo. Ó, 3x ao quadrado menos 10x é igual a 0. Tá vendo aqui, né? Vou apagar isso aqui. Aí, olha só, 3x ao quadrado. X ao quadrado é a mesma coisa que quem? Que nós vimos que x vezes x. Quem é o fator que eu tenho em comum aqui que eu posso colocar em evidência? Ó, posso colocar esse x e esse x aqui. Coloco aquele na frente, ó, do parênteses. Tá vendo? Então, vai ficar... Se eu tiro esse x aqui, ó, vai sobrar quem? 3x, que eu coloquei aqui dentro. Porque eu coloquei ele em evidência. Se eu tirar esse x aqui, vai sobrar quem? O menos 10, que eu coloquei dentro do parênteses. Então, o que está fora do parênteses é igual a 0, ó. X igual a 0. E o que está dentro do parênteses eu também igual a 0, ó. 3x menos 10 igual a 0. Então, uma das soluções eu já sei que vai ser quem? O 0. Agora, vamos encontrar outra solução. Ó, é só resolver isso daqui. O 10, ele não está aqui negativo, passa para o outro lado como o quê? Positivo. E o 3, ele não está multiplicando aqui o x, passa para o outro lado, dividindo. Então, ficou 10 sobre 3. Como não tem divisão exata, eu deixei em forma de fração também, mas vocês podem dividir também, vai achar um número decimal. Então, quais são as soluções dessa equação? Vai ser 0 e x igual a 10 sobre 3. Lembrando que nesse tipo de equação, 0 sempre vai ser uma das raízes, tá? Quando c for igual a 0. Então, aqui na próxima, eu deixei alguns exercícios para vocês resolver essas equações. Lembrando sempre que a equação de segundo grau, ela tem sempre duas soluções, que são chamadas raízes da equação. Tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigada, pessoal!